Caros espectadores da tragédia humana, a vida é uma grande paleta de cores, mas há um tom que se destaca, e esse tom é o silêncio. O silêncio é uma arma afiada, meu amigo, um corte profundo que não deixa marcas visíveis, mas que fere a alma de formas que palavras nunca poderiam. Quando você acha que tudo está em paz, que o mundo gira em harmonia, lembre-se, por trás dessa calma há um eco ensurdecedor, o grito abafado de uma consciência pesada. Os culpados vivem em um mar de tranquilidade forçada, enquanto o tormento se agita nas profundezas de seus corações. A cada respiração que tomam, o silêncio se torna um peso, um fardo que eles arrastam, como correntes invisíveis que os prendem a um passado que eles tentaram enterrar. E quanto mais eles tentam ignorar, mais forte é a voz do remorso, ecoando em sua mente como um mantra cruel. Silêncio. Uma palavra tão pequena, mas seu impacto é colossal. Ele amplifica as vozes que eles preferem calar, transforma a paz em agonia. É como estar preso em um labirinto, onde cada canto revela uma memória, um erro, uma escolha que não se pode desfazer. Esses fantasmas do passado não têm pena. Eles dançam nas sombras, sussurrando verdades que os culpados se recusam a enfrentar. Imagine um homem que, em sua arrogância, acreditou que poderia escapar das consequências de seus atos. Ele sorri para o mundo, mas por dentro é um campo de batalha. Cada riso é um grito de desespero. O silêncio se torna seu único amigo, mas também seu maior inimigo. Ele se sente sozinho, cercado por um vazio que não pode ser preenchido. O que é esse silêncio senão um grito ensurdecedor, clamando por justiça que, até agora, ele se recusa a ouvir? Os olhos que não veem, as orelhas que não escutam são as que mais sofrem. Quando a verdade se desdobra, ela se torna um fardo insuportável, uma carga que ele deve carregar. A incapacidade de se livrar dos fantasmas do passado é uma maldição que ele trouxe sobre si mesmo. A vida é um espelho, refletindo cada ação, cada decisão, e o silêncio que ele escolheu é uma sombra que nunca o abandonará. É fácil ignorar, não é? Colocar uma venda nos olhos e esperar que o tempo leve tudo embora. Mas o tempo não é um amigo, é um juiz implacável. E enquanto ele se agarra a essa ilusão de paz, as correntes do silêncio prendem cada vez mais. O tempo, esse tempo, vai lembrar a ele que cada escolha tem um preço. E quando a verdade finalmente se revela, será tarde demais para se esconder. O silêncio transforma-se em uma prisão, e os culpados se tornam prisioneiros de sua própria criação. O eco de suas ações ressoa em cada canto de suas vidas, e a solidão se torna uma companheira constante, uma lembrança daquilo que eles escolheram ignorar. Para onde eles podem fugir quando o silêncio grita tão alto? Cada passo que dão em direção à liberdade é apenas uma dança no abismo, uma ilusão que se desfaz a cada dia. Portanto, eu os convido a olhar para dentro. Encarem suas sombras, suas falhas, o silêncio que os acompanha. O que você vê? O que você sente? Essa escuridão não é apenas um lugar de dor, é um campo fértil para o crescimento. O sofrimento pode se transformar em aprendizado, mas apenas se você tiver coragem de confrontar o eco que ressoa dentro de você. O silêncio pode ser uma arma, mas também é um espelho. E, em última análise, só nós podemos escolher como usar essa arma. O que você fará com o seu silêncio? Ele se tornará seu fardo ou seu guia? A escolha é sua, mas lembre-se, a verdade sempre vem à tona, e o silêncio, por mais confortável que pareça, nunca poderá durar para sempre. O egoísmo é uma sombra que se arrasta, uma serpente que se contorce na escuridão da alma. Ele se disfarça de ambição, prometendo glórias e triunfos, mas na verdade, é um veneno que corrói as entranhas de quem se deixa seduzir. No entanto, para cada passo que se dá em direção ao poder, há um custo oculto, um preço que muitos se recusam a enxergar. Eles se agarram ao brilho do sucesso, mas não percebem que, ao longo do caminho, deixaram atrás de si um rastro de destruição. A natureza do egoísmo é distorcer a realidade. Ele transforma pessoas em objetos, sentimentos em meras estatísticas.
Quando se foca apenas do próprio desejo, as vozes das vítimas se tornam sussurros abafados, ecos de dor que se perdem na vastidão de uma ambição insaciável. Em busca de conquista, muitos se tornam arquitetos de sua própria ruína, construindo castelos de cartas que desmoronam sob o peso de suas escolhas. Histórias se acumulam como cinzas, narrativas de triunfos que ignoram os danos colaterais. A vitória pode ter um gosto doce, mas suas consequências são amargas. Quem se feriu no processo? Quem pagou o preço por um ato de egoísmo? O sangue derramado, as lágrimas que não foram enxugadas, as vidas despedaçadas são apenas números em um gráfico do sucesso. E a arrogância, essa arrogância, transforma as vítimas em sombras, invisíveis aos olhos dos que se elevam em sua torre de marfim. Quando o poder se torna a única verdade, a desconexão se instala. As ações se tornam um jogo, e as consequências, meras peças de xadrez em um tabuleiro. Cada movimento é calculado, mas a reflexão tardia revela a tragédia. O silêncio que se segue a um ato egoísta é um grito ensurdecedor, um eco que ressoa nas almas atormentadas. A desconexão entre ação e reação é uma ilusão efêmera. No fim, o que resta é a solidão, o vazio que acompanha aqueles que se deixaram levar pela ilusão de controle. O orgulho é uma armadura, uma defesa contra o reconhecimento das falhas. Ele cega, impede a visão clara do que realmente importa. Aqueles que se apegam a ele se tornam prisioneiros de suas próprias convicções, incapazes de se humilhar diante da verdade. E enquanto o tempo avança, a solidão se torna um companheiro constante, uma sombra que nunca se afasta. O orgulho constrói barreiras, e a solidão se infiltra por entre as frestas, tornando cada momento um teste de resistência. É um ciclo vicioso: poder, orgulho, solidão. Eles se entrelaçam como raízes de uma árvore podre, sugando a vida ao seu redor. O que é o poder senão uma ilusão que se dissolve sob o peso da responsabilidade? O que é o orgulho senão uma máscara que esconde a vulnerabilidade? E o que é a solidão, senão o reflexo de uma vida vivida em busca de validação externa, esquecendo-se de olhar para dentro? O tempo, esse juiz implacável, é quem finalmente traz à tona a verdade. Ele não perdoa, não esquece. Cada escolha, cada ato egoísta, se transforma em um eco que ressoa por toda a eternidade. E, quando a poeira assenta, o que resta é a consciência pesada, um fardo que não pode ser ignorado. A justiça que o tempo traz é uma força implacável, uma corrente que arrasta aqueles que se deixaram levar pela escuridão do egoísmo. Portanto, ao se lançarem na busca desenfreada pelo poder, lembrem-se, cada passo em direção ao topo pode levá-los a um abismo. O eco de suas ações não se apagará, e o silêncio que escolheram como companhia se tornará um grito que clamará por justiça. Que suas escolhas não sejam sombras que os perseguem, mas sim passos firmes em direção à luz que pode surgir da escuridão. O reflexo de suas ações espera por vocês, e a verdade, essa verdade, sempre encontrará um caminho para emergir. O silêncio, esse monstro sorrateiro que se esconde nas brechas da comunicação, é uma arma mais poderosa que qualquer grito. Ele permeia o ar como uma neblina densa, sufocando os ecos de uma verdade que muitos prefeririam enterrar. Quando as palavras se calam, o que resta é um vazio ensurdecedor, uma caverna onde os culpados se tornam prisioneiros de suas próprias consciências. O silêncio é um grito ensurdecedor, uma sinfonia de angústia que reverbera nas almas atormentadas, transformando cada momento de quietude em um tormento. Os culpados, aqueles que se entregaram à escuridão da própria ambição, sentem o peso do silêncio como uma corrente que os prende. Eles tentam ignorar o peso das escolhas feitas, mas cada instante de quietude é um lembrete cruel do que deixaram para trás. A ausência de palavras se torna um eco que ressoa mais alto que qualquer lamento, um sussurro que se transforma em grito. E, assim, o silêncio se torna um fardo, uma lembrança constante de que não há como escapar do que se fez. A mente, esse labirinto tortuoso, se torna um campo de batalha. A reflexão sobre as ações passadas transforma-se em um tormento interminável. Cada erro, cada escolha absurda,
reverbera como um tambor que não para de tocar. O silêncio, longe de ser um alívio, se transforma em um martelo que golpeia incessantemente, fazendo com que cada culpado se torne uma sombra de si mesmo, preso em um ciclo de remorso e dor. Eles olham para o espelho e veem não o rosto que desejam, mas a imagem distorcida da culpa e da solidão. O eco do silêncio não se limita à consciência individual. Ele ressoa na sociedade, como um grito abafado de todos aqueles que foram ignorados, desumanizados. As vozes das vítimas se tornam ecos em um abismo, enquanto os poderosos se isolam em seus palácios de cristal, incapazes de ouvir os lamentos que ecoam ao seu redor. O silêncio é um grito que clama por justiça, uma demanda por reconhecimento que nunca chega. E, enquanto os culpados se deleitam em sua arrogância, o silêncio se torna um aliado do tempo, que não esquece, não perdoa. Personagens que se tornaram prisioneiros do próprio silêncio são muitos. Eles estão por toda parte, camuflados entre os que se julgam invulneráveis. O silêncio se transforma em uma jaula, e cada um deles se vê sufocado por suas próprias escolhas. Eles acreditam que podem escapar, que o tempo irá apagar os vestígios de suas ações, mas a verdade é que o silêncio sempre encontrará uma maneira de se manifestar. A consciência é implacável, e o tempo, esse juiz silencioso, traz à tona cada fragmento de culpa que foi enterrado. As sombras da alma humana se revelam em momentos de silêncio, onde as verdades mais sombrias emergem. Confrontar essas sombras é um desafio, um teste de coragem que poucos estão dispostos a enfrentar. O silêncio revela verdades que muitos prefeririam ignorar, e o peso dessas revelações pode ser devastador. No entanto, é nesse mergulho profundo que se encontra a possibilidade de transformação. O sofrimento pode ser um professor severo, mas é também uma fonte de aprendizado e crescimento pessoal. Portanto, encare o silêncio como um convite à reflexão. Não fuja da escuridão que reside em você, mas permita que ela ilumine o caminho para suas verdades. Cada escolha tem suas consequências, cada silêncio possui um marco que clama por reconhecimento. A justiça que o tempo traz é uma força que não pode ser evitada. E, quando finalmente você se confrontar com o silêncio que tanto teme, poderá descobrir que, nas sombras, há uma luz esperando para ser acessa. O eco de suas ações não pode ser silenciado, mas, ao enfrentá-lo, você pode moldar o que vem a seguir. O poder é uma serpente que se esconde sob um manto de sedução. Ele desliza silenciosamente entre os dedos, envolvendo o coração em uma dança perigosa. No início, é um sussurro, uma promessa de grandeza. Mas, à medida que se aprofunda, o poder revela sua verdadeira face, um espectro que consome, uma sombra que se transforma em solidão. Aqueles que buscam o domínio absoluto se tornam prisioneiros de suas próprias ambições, perdendo-se em um labirinto onde não há saída. O orgulho, esse velho amigo do poder. Ele se ergue como um muro impenetrável, bloqueando a visão das falhas e dos erros que se acumulam como poeira em um canto esquecido. O orgulho distorce a realidade, fazendo com que os poderosos vejam apenas o que desejam. Eles se tornam cegos para o sofrimento que deixam em seu rastro, incapazes de ouvir os gritos abafados daqueles que foram esmagados sob o peso de suas decisões. O egoísmo se transforma em uma armadura, mas o que eles não percebem é que essa armadura também é uma prisão, isolando-os em um mundo que eles mesmos criaram. Enquanto a glória brilha intensamente, os laços humanos se desfazem. Amigos se tornam concorrentes, e a confiança se transforma em desconfiança. A solidão se torna uma companheira constante, uma sombra que cede cada passo. O poder, em sua essência, é um caminho solitário. Aqueles que o abraçam acreditam que têm o mundo em suas mãos, mas, no fundo, estão cercados por um abismo de solidão. Cada conquista se torna um peso a mais a carregar, e o eco da sua própria voz se perde em um mar de indiferença. As consequências desse ciclo são devastadoras. O poder corrompe a mente e o coração, mas o mais cruel é que a verdadeira redenção se torna uma miragem distante. O orgulho grita para não olhar para trás, para não admitir erros ou fraquezas. E assim,
Os culpados permanecem em um estado de negação, aprisionados em uma espiral descendente onde a solidão se intensifica. Eles se tornam sombras de si mesmos, vagando por um mundo que não reconhecem mais, perdidos em suas próprias ilusões. Quando finalmente a luz da verdade começa a entrar nas fissuras desse castelo de cartas, a reação é de pânico. O tempo, esse juiz implacável, traz à tona as verdades enterradas sob camadas de orgulho e arrogância. Aqueles que pensaram estar ilesos começam a sentir as correntes do passado se apertando ao redor de seus pulsos. O silêncio, que antes era um aliado, agora se transforma em um algoz, e as vozes das vítimas ecoam em suas mentes, uma sinfonia de arrependimento que não pode ser silenciada. O poder, a arrogância e a solidão se entrelaçam em um ciclo vicioso, onde cada ato egoísta gera um eco que ressoa nas gerações seguintes. A desconexão entre ações e consequências é uma ilusão momentânea, mas o preço a pagar é eterno. Aqueles que se alimentam da dor alheia não podem escapar da dor que eles mesmos cultivam. O tempo tem suas próprias regras, e a justiça que lhe traz é sempre mais dura do que se imagina. Neste cenário sombrio, a única saída é confrontar as sombras que habitam a alma. É preciso olhar para dentro, mergulhar nas próprias falhas e reconhecer que o poder, quando mal utilizado, se transforma em uma arma de destruição. O orgulho, essa armadilha sedutora, deve ser desmantelado, pois apenas assim se pode encontrar um caminho para a verdadeira redenção. A solidão, embora possa parecer uma amiga, é na verdade uma testemunha silenciosa do sofrimento que se acumula. Portanto, não se deixe enganar pela ilusão do poder. A verdadeira força vem da humildade de reconhecer que somos todos vulneráveis, que nossas escolhas têm peso e que o silêncio das consequências não pode ser ignorado. O eco de suas ações sempre retornará, e quando isso acontecer, que você esteja preparado para ouvi-lo. As sombras da sua alma clamarão por luz, e será nesse confronto que você encontrará a verdadeira liberdade. O tempo é um predador silencioso, movendo-se na penumbra, enquanto as vítimas de suas garras permanecem alheias. Ele não faz promessas, não dá esperanças. O tempo é o juiz que não se apressa, mas que, quando finalmente se manifesta, traz consigo a verdade nua e crua. É o algoz que retira as máscaras, despindo o ego dos seus adornos, revelando a fragilidade da carne. E aqueles que acreditavam que poderiam escapar das consequências de seus atos começam a sentir o peso das correntes que se formaram ao longo de suas vidas. As horas transformam-se em anos, e os anos em lembranças amargas. Cada riso falso e cada gesto de superioridade se transformam em ecos de arrependimento. O tempo é implacável e, como um artista sombrio, esculpe as cicatrizes da culpa na alma dos indivíduos, deixando marcas que nunca desaparecem. Ele não se importa com a posição social, com a riqueza ou com o poder. O tempo é um igualitário do sofrimento, uma força que dissolve as ilusões e expõe a verdade. Ninguém está acima das consequências. Histórias de grandeza muitas vezes escondem os escombros das vidas que foram destruídas. Para cada vitória celebrada, há um perdedor que carrega o fardo do desprezo. O tempo, em sua sabedoria cruel, traz à tona esses perdedores, mostrando que as vidas despedaçadas são peças de um quebra-cabeça que não pode ser ignorado. O passado, com suas sombras, não se apaga. Ele persegue, assombra e aguarda o momento certo para se revelar, como um lobo à espreita de sua presa. Ao longo da história, muitos acreditaram que o poder os tornaria invulneráveis. Eles ergueram muros de arrogância e desprezo, achando que poderiam escapar das garras do tempo. Mas o tempo é um escultor paciente, com cada dia que passa, ele molda a verdade, revelando os rostos das vítimas que foram esmagadas sob o peso de ações egoístas. A justiça, embora tardia, encontra seu caminho, e aqueles que se sentiam seguros em seus tronos de poder logo percebem que o tempo é o verdadeiro governante. A verdade, essa velha companheira, sempre encontrará uma maneira de emergir das profundezas da negação. A luz da realidade não pode ser contida, mesmo nas mais escuras cavernas da consciência.
O silêncio que os culpados tentam cultivar se torna um grito ensurdecedor, uma sirene que ecoa em cada pensamento, em cada lembrança. O tempo, com sua habilidade de desfazer ilusões, faz com que esses ecos ressoem de maneira insuportável. Quando finalmente a verdade é revelada, o choque é profundo. Aqueles que se deixaram levar pela ilusão da liberdade se veem cercados pelas consequências de suas ações. A dor que pensaram ter enterrado aflora, e a luta interna se transforma em um tormento insuportável. O silêncio, que antes era uma cortina confortável, torna-se uma prisão. Eles percebem que não podem escapar do que são, que suas escolhas moldaram não apenas suas vidas, mas também as vidas de outros. A espera pela justiça é um teste de paciência, mas também um convite à reflexão. O tempo instiga a mente a considerar as cicatrizes que deixamos em nosso caminho. Aqueles que buscam redenção devem encarar o espelho, confrontar os fantasmas que habitam sua alma e reconhecer que cada escolha carrega um peso. O tempo não é apenas um juiz, mas também um professor que ensina lições difíceis, e essas lições não são facilmente esquecidas. Portanto, abra os olhos e escute o que o tempo tem a dizer. Não se deixe enganar pela ilusão de que o silêncio pode proteger você das consequências. O eco de suas ações sempre retornará, e, quando isso acontecer, esteja preparado para enfrentar a verdade que se esconde nas sombras da sua própria alma. A justiça que o tempo traz pode não ser a que você deseja, mas é a única que realmente importa. O silêncio, esse véu traiçoeiro, parece oferecer uma ilusão de liberdade, como um débil canto de sereia que seduz os incautos a se perderem em suas próprias águas turvas. Mas, como é enganador! Aqueles que acreditam estar livres, que se refugiam nas sombras da negação, logo descobrirão que essa liberdade é apenas uma miragem, um eco distante de uma verdade que não se apaga. As ilusões são como fumaça, se dissipando ao toque da luz, e a realidade, com suas garras afiadas, sempre encontra um caminho para te alcançar. Acha que pode escapar, não é? Acha que pode adiar o inevitável, como se o tempo fosse um aliado que lhe permitirá viver em paz. Engano. O custo emocional de adiar a confrontação com a verdade é um peso esmagador, uma âncora que afunda a alma em um mar de culpa e desespero. Cada dia que passa, cada momento em que você se recusa a encarar seus próprios demônios, essa âncora se torna mais pesada. O silêncio que você cultiva se transforma em grilhões, prendendo-o a uma existência que não é a sua, mas a de um fantasma que vada entre as sombras. Histórias de pessoas que tentaram escapar do silêncio são como fábulas tristes de alguém que se perdeu em seu próprio labirinto. Lembre de um homem, um rei em seu próprio reino de ilusões, que acreditava que o poder o tornava invulnerável. Ele se cercou de mentiras com um escudo, achando que poderia ignorar as vidas que pisoteou em sua busca insaciável por controle. Mas o tempo, esse senhor impiedoso, não tardou a mostrar-lhe que a liberdade é uma ilusão. Ele saiu para a batalha contra seus próprios fantasmas, e cada passo que deu ecoou com o peso de suas ações. O silêncio se tornou sua prisão, e ele se viu cercado por vozes que o perseguiam, gritando verdades que ele se recusou a ouvir. O que acontece quando a verdade finalmente vem à tona? O confronto é inegável e devastador. A dor que você pensou ter enterrado floresce como uma planta venenosa, envenenando tudo ao seu redor. O silêncio que antes parecia seguro agora se transforma em uma tempestade, e cada relâmpago ilumina os rostos das vítimas que você ignorou. A liberdade que você acreditava ter conquistado se desfaz como poeira, e você percebe que não há como escapar do que se tornou. O eco de suas ações ressoa em sua mente, e a própria solidão, uma companheira que você pensou ser reconfortante, agora se torna insuportável. A inevitabilidade do confronto é uma verdade que você não pode ignorar. O silêncio não pode durar para sempre. Ele é uma ilusão temporária, um estado transitório que acaba por explodir em sua face. E quando isso acontece, você não está mais sozinho. As sombras que você tentou evitar agora dançam ao seu redor, e elas têm nomes e rostos. Cada escolha que você fez, cada ação egoísta, cada momento de arrogância se transforma em um eco ensurdecedor que não pode ser silenciado.
Portanto, olhe para dentro e enfrente o que você tem escondido. O tempo não é um inimigo a ser temido, mas um aliado que traz à luz as verdades que você se recusa a confrontar. O adiamento do inevitável é uma escolha que só traz sofrimento. A verdadeira força surge da escuridão, e a justiça que o tempo traz não é uma sentença, mas uma libertação. Uma chance de se redimir, de se reconstruir a partir das cinzas do que você foi. A única maneira de se libertar é encarar o que você teme, e quando você fizer isso, encontrará não apenas dor, mas também a oportunidade de renascer. O silêncio que você teme pode se transformar no seu maior aliado, se você tiver coragem de ouvir. A verdade não é uma sentença de morte, mas um chamado à vida. Ouça o que o tempo tem a dizer e prepare-se. O confronto pode ser doloroso, mas é a única maneira de romper as correntes que o prendem. O silêncio, esse abismo que se abre sob os pés dos que se recusam a olhar para dentro, é um convite sombrio a explorar as sombras da própria alma. Cada um de nós carrega cicatrizes indizíveis, marcas deixadas por escolhas que preferiríamos esquecer. Mas quem se esconde atrás da máscara da indiferença não percebe que, ao evitar o confronto, se torna prisioneiro de suas próprias trevas. A verdadeira batalha não está lá fora, nas ruas escuras ou nos palácios de poder, mas dentro de nós, nas cavernas da mente que guardam os segredos mais obscuros. A importância de confrontar nossas falhas é um tema que muitos ignoram. O medo do que podemos encontrar nos leva a nos esconder. Mas, quando olhamos para dentro, o que vemos? Sombras que sussurram nossas falhas, ecos de um passado que não se apaga. O silêncio é um espelho distorcido, refletindo não apenas o que somos, mas o que poderíamos ser. Cada sombra que evitamos se transforma em um monstro, alimentando-se da nossa negação e crescendo em força. Um único caminho para a redenção é abraçar esses monstros, olharmos dos olhos e reconhecer que eles fazem parte de quem somos. Como o silêncio revela verdades que muitas vezes preferimos ignorar. Cada momento de reflexão é como uma lâmina afiada, cortando as amarras que nos prendem à ignorância. A dor que você teme enfrentar é a porta para um aprendizado profundo, um crescimento que não se encontra nas zonas de conforto. O sofrimento, se bem acolhido, se transforma em sabedoria. É na escuridão que as estrelas brilham mais intensamente, e é ao mergulharmos das profundezas do nosso ser que encontramos a força para emergir, renovados e transformados. A transformação do sofrimento em aprendizado é uma alquimia que poucos conseguem realizar. Na vida, cada erro é uma lição disfarçada, e cada escolha errada é uma oportunidade de crescimento. O que você faz com suas falhas define quem você é. Ao invés de se afogar na culpa, escolha aprender. O que você tem a perder? O peso das suas escolhas só se tornará mais leve quando você decidir carregá-las com dignidade e coragem. O silêncio pode ser um lugar seguro, mas é também um cemitério de oportunidades perdidas. Viver no eco do que poderia ter sido é uma sentença de morte lenta e dolorosa. Um convite à reflexão é o que ofereço agora. Olhe para suas escolhas, seus silêncios, as verdades que você tem evitado. Cada um de nós é responsável por moldar sua própria história, e cada silêncio não dita um capítulo que permanece inexplorado. Pergunte-se: o que me impede de avançar? O que eu temo encontrar nas profundezas da minha alma? Enfrentar essas perguntas é um ato de bravura, pois o caminho é repleto de espinhos, mas a recompensa é a liberdade. A liberdade de ser quem realmente somos, sem as máscaras que a sociedade nos impõe. O verdadeiro poder emerge da aceitação, da capacidade de olhar para as sombras e ainda assim seguir em frente. Não tenha medo de se confrontar, de mergulhar na escuridão, pois é nesse espaço que reside a verdadeira luz. A vida não é sobre evitar a dor, mas sobre encontrá-la, compreendê-la e, finalmente, transcender. Quando você abraça suas sombras, você não só se liberta, mas também transforma o silêncio em um grito de vitória. Então, eu lhe digo, não fuja do que você aceite suas falhas, suas fraquezas, e transforme-as em combustível para sua jornada. A verdade é um caminho tortuoso, mas é o único que leva à verdadeira liberdade.
O tempo, esse juiz implacável, sempre revelará o que está escondido, e quando isso acontecer, esteja preparado. Esteja preparado para renascer das cinzas do que um dia você foi. O silêncio que você teme pode ser o seu maior aliado se você tiver coragem de ouvir. Se você também reconhece que é nas sombras que encontramos nossa verdadeira força, compartilhe esta mensagem. Deixe seu comentário sobre como encarar seus próprios monstros te fez mais forte e preparado para os desafios. Inscreva-se no canal para mais reflexões cruas e profundas como esta, porque a escuridão não é o fim, é apenas o começo de uma nova jornada. Lembre-se, a verdadeira justiça é feita pelo tempo, e a transformação começa quando você decide enfrentar a dor de frente.